e na segunda parte então teremos o engenheiro Navais também a moderar com os outros intervenientes. Eu, se me é permitido, acrescentava só mais uma questão que eu esqueci-me há pouco, é que a presença do Sr. Secretário de Estado na cerimónia de encerramento não vai acontecer. Ele teve a preocupação de anteontem me ligar, porque inesperadamente teve que estar ausente do país, saiu ontem à noite e só voltará na sexta-feira à noite, e portanto é a única razão a que se deve isto, porque desde o primeiro dia ele aderiu à ideia, e também sei que, sendo apaixonado por questões destas e sendo engenheiro, só isso bastaria para ele ter estado aqui. Muito obrigado. Peço então que venham para a mesa o engenheiro Tiago Farias, o engenheiro Luís Pereira, o engenheiro José Costa, o engenheiro Hélio Costa, para procedermos à primeira parte do painel. Okay. Muito boa tarde a todos. Dar os parabéns à Ordem dos Engenheiros e, em particular, à Especialização em Transporte e Vias de Comunicação, aqui apresentada por vários colegas, pela iniciativa, pelo evento, pela temática, que é muito atual. Aliás, vinha a descer o elevador e reparo que estava anunciado 2018 era o ano, pelo menos para a Ordem dos Engenheiros e para muitos, espero eu, o ano das alterações climáticas, e nada mais do que estarmos aqui num evento a falar sobre a mobilidade elétrica, ou pelo menos um de 3 eventos que tocam no assunto do vetor energético e dos transportes rodoviários. Eu vou seguir aqui um guião, mas queria-vos só partilhar 2 ou 3 assuntos. Eu vivi os últimos 20 anos intensamente o mundo da energia nos transportes, os diferentes vetores energéticos, o hidrogênio, os biocombustíveis, o gás natural, o biogás, a propulsão elétrica híbrida e, obviamente, os combustíveis fósseis, que são aquilo que hoje em dia nos fazem mover em termos de transportes rodoviários. Nós temos um planeta com 1 bilhão de veículos, aliás, um American Billion, portanto, milhões. Ultrapassámos isso recentemente, portanto, não é com 3 veículos elétricos, com 2 híbridos e com um posto de carregamento que resolvemos o problema. Portanto, estamos a falar de uma escala de 1 bilhão e todos os dias nascem mais de 200 mil. Portanto, amanhã, quando fizerem um novo evento, há 200 mil. Bom, isso é uma ótima notícia aqui para os meus colegas, naturalmente, porque vocês são parte desse cenário, eu diria, deste desafio. E vamos ser sérios, a fonte energética é o petróleo, não há outra fonte energética e não há ainda capacidade de dar resposta a isso. Ou seja, quando nos dizem que o número de vendas de veículos alternativos duplicou, o dobro de pouco não é muito. E, portanto, nós temos é que começar a aumentar a base. E isso é um facto que eu depois espero que comentem, que é a dificuldade e o tempo que demora neste setor a introduzirmos novas soluções. Nós sabemos que no mundo do IT, o que hoje era um telemóvel fantástico em 5 anos já foi trocado 2 vezes e já não tem a metade das valências. O setor dos transportes rodoviários é lento e, portanto, o ciclo de vida do produto é longo, a introdução de novos produtos demora tempo e, portanto, respostas revolucionárias a 5 anos não há, diria eu. O problema é que o setor dos transportes tem um peso muito grande em 2 áreas que são cruciais para a sustentabilidade da nossa vida e do nosso planeta. Representa uma fatia muito grossa em termos de emissões de gases com efeito de estufa, e só quem não quer ver é que não percebe que, mais do que alterações climáticas, é as oscilações climáticas, que nós estamos a assistir a incêndios na Califórnia dramáticos, assistimos os mais recentes na Califórnia, em dezembro, e de repente, ontem vejo as notícias e estamos a assistir a
inundações com mortos no mesmo sítio que há uma semana atrás. Portanto, isto é um facto que nos começa a alertar, e o setor dos transportes nisso não tem sido um aluno exemplar. Pelo contrário, não tem conseguido perceber bem onde é que está o caminho, e os números o provam em termos de volume global. E o que nos move nessa matéria é muito a economia. E as consequências não são só em alterações climáticas, mas há um segundo vetor. Porquê é que eu ponho aqui os dois vetores antes de passar a palavra aos meus colegas? É porque isto é dinâmico e é um bocadinho de modas. Portanto, os decisores preocupam-se com os gases de efeito de estufa, alterações climáticas, não ultrapassar os 2 graus Celsius de aumento médio da temperatura do planeta, o acordo simpático, mas não concretizado, de Paris, tudo isso. E, de repente, há outros dias que se lembram que nos grandes centros urbanos, e o nosso planeta vai ser constituído por grandes centros urbanos. Portanto, nós vamos a caminhar para ter mais de 40 megacidades, e uma megacidade é uma cidade que tem a população de Portugal, portanto 10 milhões, e esses centros urbanos começam a ter problemas mesmo complexos de concentrações de poluentes, partículas, NOx, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, os 4 regulados, que a sua origem quase sempre é o setor dos transportes rodoviários. E, portanto, vemos cidades, e não é preciso andar muito, basta ir a Madrid, cidades que têm planos já que, se as concentrações ultrapassarem um certo nível, baixam a velocidade média nas estradas. Se voltar a aumentar, introduzem o conceito de rodízio, que quem tiver matrícula A ou B não pode vir. Portanto, isto está a acontecer, isto não é só ficção. E, nesse momento, volta a ideia de que não é só um problema de fonte energética, de ciclo de vida, de gases com efeito de estufa, é também um problema daquilo que sai pelo escape dos nossos automóveis e autocarros e caminhões e todo o setor do transporte rodoviário, que tem feito um trabalho espetacular em termos de melhorar aquilo que sai, mas quando as emissões por quilómetro baixam, mas os quilómetros não baixam, há aqui um problema complexo que nos traz aqui hoje, que é, mas haverá ou não haverá uma tecnologia que nos permita, por um lado, já que não estamos a ser capazes de reduzir o número de quilómetros que fazemos como um todo, pelo menos não estamos a demonstrá-lo, então ao menos que para cada quilómetro que a nossa indústria dos transportes faça, tenhamos menos emissões de poluentes, e já agora que o ciclo de vida energético desse veículo seja mais sustentável, porque não basta dizer que não emite, é preciso que no ciclo global os gases com efeito de estufa, em particular o CO2, baixem. E é aí que eu julgo que a mobilidade elétrica, que é hoje aqui trazida e muito bem, é um caminho incontornável. Portanto, e as pessoas que me conhecem, eu vejo aqui muitas caras conhecidas, sabem que eu tive, eu diria 10 anos sem falar em mobilidade elétrica, porque eu há 10 anos disse, e por acaso não falhei, porque era fácil de acertar, que em 10 anos pouco ou nada aconteceria, porque a indústria automóvel, a vossa indústria, tem que satisfazer os acionistas, tem que garantir que a tecnologia funciona, tem que satisfazer o que o cliente quer, e se somarmos isto tudo, não é fácil dizer agora vamos trocar. Porque, como disse o Sr. Bastonário muito bem, bom, então vamos trocar para um veículo elétrico, não é? A autonomia é a mesma? Não. Então não é, mas eu estou tão bem com o meu carro. Mas alguém pediu, não é? Alguém pediu uma nova tecnologia, nem por isso. Portanto, é difícil, mas eu diria que com estas condicionantes é um caminho incontornável para a mobilidade urbana. Portanto, quem não estiver atento e não perceber isso, pode perder uma corrida que aí vem. Que seja por orientação política, seja por regulamentação, seja porque nós vamos querer, e eu espero que esse terceiro vetor faça parte de todos os que fazem o planeta acontecer, que é o próprio dizer eu quero fazer parte da solução e, portanto, eu também não quero ter um veículo que emite X gramas de NOx e de partículas por quilómetro, e quero ter um veículo que também faz menos ruído e que contribua para esta solução. A questão de fundo é se a tecnologia está pronta e se satisfaz o que eu procuro. Autonomia, custo de aquisição, tempo de carregamento, todas estas variáveis que fizeram com que demorássemos muito tempo a começar a poder equacionar o veículo elétrico como uma solução. Em termos urbanos, não vejo neste momento outro caminho, e diria que os próximos 10, 15 anos vão ser marcantes nesse sentido. Mas não vale a pena dizer que achamos. É preciso, por um lado, que a indústria que está aqui connosco, e que eu vou passar agora a palavra, também nos partilhe connosco, em termos de pesados e em termos de ligeiros, para onde é que caminhamos, porque o cliente depois vai precisar de chegar à concessão e perguntar, tem alguma coisa que me sirva
e que cumpra com estes objetivos de emissão zero local e de ciclo de vida mais sustentável, a um preço competitivo, já agora, e se já agora se fosse bonito e não tivesse sempre um design atípico, também ajudava, mas tudo isto é o que nos traz aqui hoje, penso eu. Eu dou os parabéns também à organização, porque juntou num evento a indústria. E porque isto é um problema da indústria também. É um problema dos OEMs que têm que ter capacidade de fornecer soluções que eu, do meu lado, e agora peço desculpa, pondo o chapéu que riso e cumprimentando os meus colegas, nós também temos uma frota, e nós também queremos uma frota que emita menos poluição local, contribua para a sustentabilidade do planeta e também seja mais confortável com emissões de ruído mais baixo. Mas não podemos fazê-lo sem ter a certeza do que é que eu estou a comprar. Porque depois, 10 anos depois, quero continuar a utilizar o veículo. E, portanto, é nesse aspecto que há aqui um caminho muito engraçado sobre os próximos anos, que é a ligação de confiança, de produto, da forma como o posicionam. E vou terminar só com uma história muito engraçada. Em tempos foi um evento nos Estados Unidos sobre veículos elétricos e o orador principal era isto foi em Los Angeles, era um realizador de Hollywood que tinha feito um filme, acho que foi famoso na altura, sobre esta temática. E o realizador estava completamente revoltado com a indústria automóvel, porque dizia, vocês enquanto acharem que vão vender um veículo a dizer que polui pouco, esqueçam, vocês têm que dizer a verdade. E a verdade, e para quem aqui já guiou ou tem um veículo elétrico, a verdade é esta. É muito mais entusiasmante, é muito mais rápido, é muito mais prático, é viciante. E é verdade. E isso tem que pôr no póster. E no MUPI e naquilo que fizer. Bom, não vou alongar mais, agradeço também a disponibilidade de estar aqui convosco. Agora, se me permitem, eu se calhar até vou-me sentar, porque eu sou um dos interessados em conhecer o que é que nos vão partilhar. E temos então connosco uma indústria, posso dizer que é um bocadinho do norte, ou não? No nosso caso, da Europa e do Portugal. Certo, mas que se deslocaram todos do norte de Portugal. Em car sharing, naturalmente, de elétrico. De híbrido. De híbrido, já estamos a fazer um... Lá está o problema se fosse um Tesla, já ouvi dizer que consegue, já dá pelo menos, desde que depois a Ordem tenha aqui um espaço para carregar. Mas, dizer, bem-vindos, obrigado também pelo esforço e o empenho de deslocarem aqui à sede da Ordem. Vamos começar com a Volvo Auto Sueco, com o engenheiro Luís Pereira, que nos vai, eu agora estou a olhar para o lado errado, peço desculpa, que nos vai apresentar, ou pelo menos partilhar connosco em termos de marca, o mundo da propulsão híbrida diesel, que é um caminho também de transição, e elétrico plug-in, e os elétricos em pleno. Faça favor. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, à Ordem. Sr. Engenheiro, também muito obrigado pela apresentação. O meu nome é Luís Pereira, já nos conhecemos algum de nós aqui da sala. E eu começava por dizer que o futuro é elétrico. Já cá disseram hoje, em duas intervenções, que não há grandes dúvidas sobre este conceito. A Volvo definiu isto há algum tempo atrás. E tenho aqui nas primeiras palavras que vos queria dirigir uma explicação do porquê deste raciocínio, mas que vai colidir e muito na excelente apresentação que foi feita agora pelo engenheiro Tiago Farias, porque é exatamente este o mote da marca. Primeiro, a marca pensou que o transporte público ambicionado, o sonho seria ter um transporte que fosse sustentável do ponto de vista ecológico, do ponto de vista económico, que fosse atrativo também, já agora que fosse giro, não é? E que fosse uma solução que fosse pensada para o passageiro, isto é, silencioso, fiável, que nos permitisse ter viaturas a tempo e horas e com características de operacionalidade bastante, com o uptime bastante alto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as viaturas, quando servem melhor as pessoas, são elas próprias o motivo para avançar. Nós também acreditamos que o transporte público deverá ser contributivo para o progresso nas cidades. E falávamos há pouco das supercidades, dos mega-aglomerados. A Volvo tinha feito na altura um estudo que em 2008 metade da população mundial já vivia em grandes cidades.
e prevê-se que em 2060 dois terços da população já vivam em grandes aglomerados. Quiseram ouvir também os operadores e na altura foram estudados 70 operadores e municípios com uma frota de operação com mais de 68.500 viaturas e, embora muitos ainda continuassem a acreditar que o futuro passaria irremediavelmente pelo diesel, a maior parte já dizia que aumentar o elétrico era efetivamente o caminho. E porquê? Do ponto de vista da eficiência energética fará todo sentido. A eletricidade é a fonte de energia que conhecemos com mais eficiência, por exemplo, 3 vezes mais eficiente do que o gás, e os autocarros são um sistema muito fácil de adaptar à circulação elétrica. O que é que isso significa também? Menos emissões locais para os passageiros, menos ruído, e isto aumenta a qualidade de vida nas cidades, que é um dos grandes objetivos deste projeto de eletromobilidade da Volvo. Eu tenho aqui um estudo comparativo, por exemplo, para fazer 100 km numa viatura diesel, a mesma quantidade de energia, se fosse feita uma viatura a gás, conseguiríamos fazer 77 km, mas uma viatura elétrica já faria 400 km, com a mesma quantidade de energia. Okay? E os autocarros, por outro lado, são sistemas ideais para a utilização de viaturas elétricas. Portanto, se podemos começar a adaptar a indústria à eletromobilidade, os autocarros serão, nomeadamente os autocarros urbanos, serão as viaturas por excelência para começar. E porque é que assim é? Primeiro, os autocarros são a viatura que, à exceção das bicicletas, tem a maior eficiência de custo por passageiro e por quilómetro. Por outro lado, as rotas e os percursos dos autocarros urbanos são altamente previsíveis. O que isto quer dizer é que se um automóvel tem uma operação diária de cerca de 2 horas, 1 hora para o trabalho e 1 hora para casa, com uma previsibilidade reduzida, paramos sempre para ir ao supermercado, para ir à inspeção, etc. Nos caminhões e principalmente nos autocarros, isto não acontece. Portanto, a operação diária é, em termos de horas, muito, muito elevada e há uma grande previsibilidade. Isto acresce também ao facto de não é só uma questão, neste momento, de querermos estar à frente do ponto de vista energético e do ponto de vista da eficiência energética, mas também as próprias cidades colocam já estes novos desafios legais. Isto é, desafios de restrições em termos de ruído, restrições em termos de qualidade do ar, emissões de gases de efeito de estufa, o que quer dizer que no futuro os nossos clientes, os operadores, vão ser cada vez mais exigentes naquilo que diz respeito às emissões e à capacidade das viaturas. Isto, claro, sem comprometer a lotação, sem comprometer uma série de dados que são importantes para a operação do cliente. Isto foi tudo refletido no Green Public Procurement e que faz um paralelo ao custo ambiental das viaturas. E, portanto, aquilo que nós conseguimos já dizer é que se fizermos o custo em euros, o custo ambiental comparado com a tecnologia Euro 6, aqui não sei se conseguem ver muito bem, mas de baixo para cima temos o custo energético, o custo de emissões de CO2, NOx e partículas, comparando uma viatura a gás tem muito menos emissões, mas tem um rendimento energético inferior, um híbrido é praticamente metade, e um híbrido elétrico e um elétrico são efetivamente viaturas com um custo ambiental muito, muito menor. Eu convidava-vos a ver um vídeo que foi dos primeiros que a Volvo fez depois de ter chegado à conclusão que o futuro era elétrico. Peço desculpa, está em inglês, mas acho que é fácil. Imagine a city without disturbing traffic noise, where heavy traffic is no longer your morning wake-up call. Yes! Imagine a city where silent running buses make everyday transportation a welcome relief for your ears. A city where people find new ways to meet, work, move, and communicate. We're talking about the Volvo 7900 electric hybrid. A pioneering bus that leads the way
in silent, clean and energy-saving performance. Impressive figures such as 75% reduced CO2 and 60% total energy saving say a lot. But experiencing it says it all. And it's all perfectly simple. The bus charges rapidly at the end stops. On the road, it recovers energy when going downhill and braking. And when necessary, a high-efficiency diesel engine kicks in. It's all based on well-proven hybrid technology. The result? The bus runs on electricity more than 70%. This opens up a range of new possibilities. How about indoor bus stops? Or driving in residential areas, allowing people to open their windows and enjoy the wonderful sound of silence. Taking the first step is easy. The Volvo 7900 electric hybrid is a scalable system. Start with buses for a few lines, expand over time, and you'll grow a public transport solution that fulfills people's visions of the city of the future. So imagine being able to really listen to your city. What do you think it would tell you? Muito bem. Mas a Volvo considera efetivamente que há um caminho para chegar à eletromobilidade pura e dura e apresenta um mix de tecnologias já disponíveis. Acreditamos que efetivamente o centro das cidades, os centros urbanos, crescem a olhos vistos para uma intenção de viaturas completamente elétricas. E para isso a Volvo tem uma viatura já, que já vou falar sobre ela, completamente elétrica. Na periferia do centro histórico, digamos assim, viaturas híbridas elétricas. Eu já vou falar um bocadinho sobre a diferença entre uma coisa e outra. Depois, digamos, perto da cidade, viaturas híbridas. E depois não deixamos de ter aqui o nosso velhinho diesel, para já, para sair de fora das cidades, ainda nos parece, nos próximos anos, a única solução, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, continuaremos a contar com ele. Portanto, a Volvo tem uma oferta de viaturas, apenas estamos